Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de novembro de 2022. O que vocês acham? Rússia ou a Ucrânia foi quem lançou os mísseis contra a Polônia? Pensem sobre isso, vamos discutir esse assunto aqui e vamos ver como que foram as idas e vindas desse assunto que está em pauta e muito discutido na imprensa internacional. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, preciso de vocês para ajudar o canal a crescer, é muito importante, conto com vocês. Caprichem no gostei, põe um gostei lá para nós, aquele positivo, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários também. Bom, vamos começar, eu vou procurar colocar a coisa aqui de uma maneira cronológica, como de fato aconteceu. Mísseis russos erram a Ucrânia e acertam prédios civis na Polônia. Parece uma coisa ridícula, né? Parece uma coisa surreal. A guerra é Rússia e Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Aí eu diria para vocês, se de fato isso é verdade, a pontaria dos russos é tão boa que erraram a Ucrânia e foram parar na Polônia, onde mataram 2 civis, ou será que foi uma provocação? Né? Não foi um erro de cálculo, foi uma provocação mesmo. E a União Europeia poderia invocar o artigo 5 para dar uma resposta à altura, ou uma resposta talvez não tão à altura, com sanções diplomaticamente, contra a Rússia. E os mísseis russos, eles explodiram a 5 milhas da fronteira com a Ucrânia, aproximadamente uns 8 quilômetros, né? Talvez não seja bem exato, estou aqui calculando rapidamente na minha cabeça, mas aproximadamente 8 quilômetros dentro da Polônia. Né? Autoridades já da União Europeia, né? Inclusive o presidente polonês, culparam o Kremlin, culparam Putin, mas eles negaram a responsabilidade. O primeiro-ministro, isso aconteceu há 2 dias atrás, né? Hoje é quinta-feira, aconteceu na terça-feira à noite. Hoje o primeiro-ministro polonês, na própria noite, convocou reunião de emergência dos aliados da OTAN, que todos eles já em uníssono prometeram defender a cada centímetro da terra polonesa ou da terra de qualquer país da OTAN invadido. O presidente polonês, você veja, ele convocou o gabinete e o alto comando militar e deixou todo o exército, todas as forças armadas de prontidão, após isso ter acontecido. Então é um momento que, de fato, nesta terça-feira, foi um momento muito delicado. Ainda acho que continua delicado. E, bom, aí foram todos dormir preocupados ou não dormiram. Aí, ainda lá, a maioria do pessoal estava lá em Bali, né, na Indonésia, na discussão do G20. O presidente Biden estava lá. Aí ele reuniu-se com o Antony Blinken, né, chamou o Jens Stoltenberg, que é o chefe da OTAN, né, e aí o Biden deu uma declaração. Ele disse que é improvável que seja um míssil russo, né. Ele falou com o presidente da Polônia também, a Polônia estava se preparando para a guerra. Vamos dizer assim, já estavam fazendo a dança da guerra, né? E daí o presidente polonês concordou com ele também que é improvável que fosse, e deve ser um míssil ucraniano, né? Mas a Ucrânia não tem seus mísseis apontados para a Polônia. Ela tem seus mísseis apontados na direção mais ao leste, que é para a Rússia ou para a Bielorrússia, da onde vêm os ataques normalmente. E esse é o míssil cruzeiro. Esses mísseis nessa noite, mais de 100 mísseis disparados, eles vieram do Mar Negro, então disparados de navios, e do Mar Báltico, e do próprio território da Rússia. Mais de 100 mísseis a Rússia disparou contra a Ucrânia nessa noite, em diversas cidades. Inclusive a cidade de Lviv, que fica quase na fronteira, é próxima à fronteira, mas nem tanto. Fica entre 150 a 200 quilômetros, mais ou menos, da fronteira. Estou falando aqui de memória do que eu me lembro, que eu conheço a região lá. Então fica próximo à fronteira. Você chega em 2 horas, 3 horas de viagem, você já está na fronteira com a Polônia. Mas o Biden disse que é improvável, né? Então, mas ele disse que é improvável, uma conclusão dele, sem ainda ter sido feita nenhuma investigação.
Ou seja, não mandaram um grupo de técnicos para fotografar, para ver o que é. Né? Mas ele também chamou, juntou-se ao Biden e ao presidente da Polônia, o Jens Stoltenberg. Né? E, na realidade, esse trio, ele decidiu, né? Tem declarações dele nessa trajetória. Eles decidiram que, numa trajetória comum sobre os contornos do míssil que caiu na Polônia, a menos de 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e que matou 2 pessoas, provavelmente, você veja, eles usaram provavelmente, usam ainda o que está sendo discutido na imprensa, a palavra provavelmente, o míssil ucraniano de defesa aérea, que lançado não intencionalmente, e acabou acertando na Polônia, ou seja, estão todos apontados para o leste. Normalmente, quando o míssil russo vem, eles, antes do míssil chegar em cima o próximo, às 40, 50, né, até 100 quilômetros, eles já acionam para disparar bem no alto e interceptar. Né? Mas como os russos mandaram uma quantidade muito grande de mísseis, esses acabaram passando. Né? Então essa é a minha dedução. Eu não acho que é um míssil ucraniano, porque os mísseis ucranianos não são apontados para a Polônia. Eles não iam virar o míssil e jogar na Polônia. Né? Esse erro ninguém faz, com certeza. Como a Rússia mandou uma quantidade muito grande de mísseis, e a Ucrânia ainda tem problemas na sua defesa aérea, no sentido de interceptar mísseis, precisa de mais, está pedindo mais foguetes, mais equipamentos, lançadores de mísseis, interceptadores de mísseis, que os Estados Unidos estão dando isso muito devagar, mas já prometeram que vão dar mais. Né? Então eles admitiram, por causa dessa provável, que isso foi lançado pela Ucrânia. Daí os chefes de Estado, né, disseram que provavelmente trata-se de um míssil S-300 fabricado na União Soviética, que estava nas mãos da Ucrânia, né, que a Ucrânia era da União Soviética, que infelizmente caiu em território polaco. Assim, o senhor Duda, que é o presidente da Polônia, ele realçou que não há provas conclusivas sobre a origem do míssil, que não existe até hoje, ninguém ainda apresentou provas. Todas essas questões ainda estão a ser investigadas. O presidente Joe Biden, no entanto, já declarou que nos apoiará com o envio de especialistas norte-americanos para nos ajudarem a inspecionar no local desse incidente trágico, acrescentou, dizendo-se tratar-se de um acontecimento isolado. No entanto, Biden ele corrobora a teoria de que o míssil será uma defesa aérea ucraniana. Há informações, segundo ele, preliminares que contestam que o míssil tenha sido lançado pelo Kremlin, disse Biden. Ele reuniu-se no outro dia cedo, na primeira hora, com jornalistas. Até que é improvável, nas linhas de trajetória, tenham sido disparados da Rússia. Isso falou Biden. Sem uma avaliação técnica. Avaliação técnica feita por ele, pelo Antony Blinken, pelo Jens Stoltenberg e pelo presidente Duda da Polônia. E o presidente Duda da Polônia, que já estava com os nervos exacerbados e com raiva da Rússia, ele mudou a versão dele também. O Jens Stoltenberg ele foi muito assertivo, ele disse, na nossa análise preliminar, sugere que o incidente foi provavelmente causado por um míssil de defesa aérea ucraniano, disparado para defender o território ucraniano contra ataque de mísseis cruzeiros russos. Mas deixe-me ser claro, isso não é culpa da Ucrânia, falou o Jens Stoltenberg. Então, apesar de o míssil ser provavelmente ucraniano, ressaltou o secretário-geral da NATO, que é o Jens, né? A culpa, infelizmente, é toda do Kremlin. Stoltenberg acusou a Rússia de ter a responsabilidade final, uma vez que continua a ser uma guerra ilegal contra a Ucrânia. Porém, não temos qualquer indicação de que a Rússia esteja preparando ações militares ofensivas contra a NATO, ele concluiu assim. Bom, o Zelensky negou, porque ele falou com o pessoal dele, da defesa aérea na região, né? E apesar dessas fortes convicções dos líderes dos Estados Unidos da América, da Polônia, da NATO, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou qualquer envolvimento ucraniano no lançamento do míssil, que garante ser russo. Zelensky disse não ter dúvida de que o míssil não é ucraniano. Trata-se de um míssil russo baseado nos nossos relatórios militares. Os militares deles sabem para onde eles dispararam, né? Eles dispararam não na direção da Polônia, porque depois que passa o míssil, ali é muito perto, eles não vão virar e vão correndo atrás do míssil com o míssil deles. Passou, né? O não acertou, não acertou.
Então, essa é a questão. Eles tinham ali interceptadores em menor número do que os mísseis lançados, que foram lançados, inclusive, a maioria contra Lviv, né, que é essa cidade que eu já citei para vocês, próxima à Ucrânia. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe que eu, no mesmo dia, né, já ali aquela região, por causa da guerra, a OTAN está monitorando diuturnamente com satélites, e além de satélites, ela está monitorando com aviões. Então tinha 2 aviões patrulha, mas que ficam filmando, não são aviões patrulha, aviões de monitoramento. Eles monitoraram ali o que estava acontecendo na região e já apareceu na imprensa, em seguida isso foi passado, né, que de fato vieram 2 mísseis russos e eles identificaram a trajetória. Só que como o Biden colocou isso, já não soltaram mais nenhum vídeo, né? O Biden colocou a outra versão. Por que o Biden colocou essa outra versão? Porque na hora eles devem ter, o que eu acho muito improvável, uma guerra nuclear, mas eles, primeiro, acho que eles não queriam guerra nuclear, não sei se eles acham improvável também, eu acho que também eles acham que é improvável, mas eles não queriam se envolver no conflito com tropas ou dar uma resposta para a Rússia e escalar o conflito, né? Então essa é a questão. Que todo mundo já sabe que o exército russo não é aquelas coisas, né? Que a Ucrânia está dando conta, só que precisa armar mais a Ucrânia. Se a Ucrânia estiver mais armada, se ela já estivesse mais armada, já teria expulsado os russos da Ucrânia, é a minha visão. Agora, eles mudaram a visão e está na cara que mudaram, porque eles receberam a informação desses aviões de monitoramento sobre o que estava acontecendo. Agora, no outro dia, apesar do presidente Biden, do presidente Duda e do André Duda, né, e do Jens Stoltenberg da OTAN, que é o secretário-geral da OTAN, o Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, ele advertiu sobre a conclusão precipitada do ataque russo na Polônia. Então, advertiu isso. Que linha ele seguiu? O Olaf Scholz, ele pediu, já no dia seguinte, ou seja, essas notícias aí do Biden já estavam correndo. Ele quer uma investigação cuidadosa do ataque de míssil nessa vila polonesa perto da fronteira com a Ucrânia. E advertiu contra alguma conclusão precipitada, né? E também ele, já na sequência, ele falou o seguinte: os aviões de caça, aviões militares de caça da Alemanha, poderão ir para a Polônia para ajudar a defender contra novos ataques russos. Ele afirmou isso e ele disse, inclusive, que esses aviões podem, a partir de amanhã, se a Polônia assim o desejar, já estiver lá, já podem estar lá. Agora, por que ele disse isso? Porque todo mundo sabe que se a Rússia tivesse sucesso, a Polônia era uma das bolas da vez para ser invadida, né, para recuperar o antigo Império Soviético. Agora, o interessante é o seguinte: a China, também na quarta-feira, ela pediu a contenção após o míssil russo ter atingido a Polônia. Na situação atual, todas as partes envolvidas devem manter a calma e a contenção para que seja evitada uma escalada, falou Mao Ning, porta-voz dos negócios estrangeiros da China, né? Ou seja, a China que era tido como um aliado da Rússia, ela está isolada, já até por essa declaração, e porque no G20 a China assinou, estava lá presente o Xi Jinping, assinou um documento pedindo para a guerra terminar imediatamente, fazendo uma censura à Rússia por ter invadido a Ucrânia, né? O Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, também disse que nada disso aconteceria se não fosse a invasão russa à Ucrânia. E esta é a realidade cruel e implacável da guerra de Putin. Ele representará uma ameaça à nossa segurança e a nossos aliados e devastará a economia global. Ou seja, Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido, que também se posiciona contra a Rússia, né? Então, o presidente Zelensky, na esteira de todas essas discussões, disse: a Ucrânia está pronta para entregar provas da trajetória do míssil russo que atingiu a Polônia. Ou seja, a Ucrânia tem os vídeos. Só que não entregou ainda, talvez tenha entregue, mas não divulgou esses vídeos ainda, pelo menos.
para a imprensa. Então a gente não tem esses vídeos, eu não posso colocar nada aqui que eu gostaria de colocar. E ele disse ainda, o Zelensky, que a Ucrânia é a favor de um estudo conjunto do incidente e também está pronta para entregar provas da participação russa durante um ataque massivo de mísseis contra a Ucrânia. Hoje, o presidente polonês disse que durante esse estudo do incidente, a Ucrânia vai ser convidada para examinar o local, né? Então, mas não tem conclusivo. Agora, vocês vejam uma coisa. Lembram a Rússia que ela derrubou um avião da Malásia, em 2014, quando ela invadiu a Ucrânia? E eles colocaram a culpa na Ucrânia. Hoje que saiu o resultado, inclusive do tribunal, condenando os responsáveis, os russos responsáveis por isso, né? Então, demora isso. E essa conclusão que eles chegaram é precipitada, né? Eles devem estar lá já levantando os dados, né? Agora, por que mísseis que atingiram a Polônia, eu quero reforçar aqui, atingiram a Polônia, não são ucranianos? Porque é até uma questão de direção que eu falei no início, né? A defesa aponta para o leste, ou seja, aquela região está mais a oeste da Ucrânia e os mísseis vão vir do leste, onde está a Rússia, lá um pouco mais ao norte, onde está a Bielorrússia, né? Exatamente. Para lá que eles vão apontar, para lá que eles estão apontados. E a Polônia está nas costas do leste, né? Ela está bem a oeste, né? Então não tem lógica que S-300 da Ucrânia, né? O Biden, que eu acho que com isso ele chamou a si o papel de perito-chefe, que cometeu essa decisão para justamente não ter que retalhar a Rússia. Na realidade, essa é a minha análise, e mudaram isso para que vão continuar mandando a Ucrânia, como eles falaram, ele usou o termo, vamos continuar apoiando a Ucrânia, né? E acho que vão dar mais armamento para a Ucrânia por causa disso, mas é a realidade dos fatos, não adianta tampar o sol com a peneira. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, essa análise. Esse é como eu tenho estudado esse assunto desde que aconteceu, com a maior profundidade possível. Leio tudo que aparece sobre isso na imprensa europeia, na imprensa americana, o que chega às minhas mãos. E o que eu procuro também vejo nas televisões estrangeiras e em jornais escritos. Quero pedir a vocês mais uma vez, inscrevam-se no canal, é importante o que vocês viram aqui hoje. Tenho certeza que uma análise dessa vocês não viram em outro meio de comunicação aqui no Brasil. Inscrevam-se, caprichem no gostei, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.